Então, eu vou fazer esse tutorial rápido para mostrar como se cria um Kahoot e depois como se utilizar esse Kahoot no Google Sala de Aula. Então, eu já estou aqui logado com a minha conta e vou clicar aqui em Create, que é criar um novo Kahoot. Ele vai abrir uma tela perguntando o que é que eu quero criar. Então, criar um New Kahoot, bota em criar. E aqui aparece já a estrutura do que a gente vai criar. Então você pode clicar aqui, digitar qual é a pergunta, pode pegar uma imagem de uma biblioteca do Kahoot, pode fazer um upload do seu computador de uma imagem, pode colocar um link de um vídeo do YouTube, etc. Desse lado aqui a gente regula o tempo que a gente quer deixar a pergunta disponível para que o aluno responda. Então, de padrão, ele vem com 20 segundos e pode se aumentar até 240 ou diminuir até 5 segundos. A pontuação de 0 a 2.000 pontos, deixando aqui, eu deixo no meio, 1.000 pontos. E o tipo de resposta, que ela pode ser uma única resposta ou múltiplas respostas, ou seja, ter mais de uma afirmativa verdadeira. Então, vamos pegar e vamos dar um exemplo puxando um link de um vídeo, né? Então eu vou clicar aqui e botar uma pergunta, tipo assista o vídeo. Ponto. Então essa é a pergunta. Eu vou pegar um link, vou pegar um vídeo do YouTube, tem um videozinho aqui. Vou vir aqui em compartilhar e copiar o link desse vídeo, levar para lá, para o Kahoot. Clico, insiro o link aqui e o vídeo já aparece do YouTube, qual é o vídeo que eu estou querendo colocar. Lembrando que quando eu defino lá o tempo que a questão fica exposta para que o aluno responda, que vai de 5 a 240 segundos, isso é o limite do tempo desse vídeo. Então aqui embaixo aparece quando que esse vídeo começa, ele starta com 0 e vai encerrar com quanto. Então o limite é de 240 segundos ou 4 minutos. Então eu venho aqui, por exemplo, eu acho que já é suficiente com 2 minutos de vídeo, então já é suficiente para que o aluno consiga responder a pergunta que eu fiz, quais são os países envolvidos nessa questão. Então vai de 0 a 2 minutos, o vídeo tem um pouco mais, se não me engano tem 4, 5 minutos, não sei. É que ele coloca uma observação, que ele vai estar, o vídeo ele tem mais tempo do que o permitido para a questão, mas não tem problema, já é suficiente para o aluno responder. Põe o adicionar, ele já lança o vídeo aqui, a pergunta já está aqui em cima, eu vou colocar aqui para 240, que vai ter o tempo de pelo menos 120 segundos para se passar o vídeo, e os alunos já podem ir respondendo. Então aqui eu vou colocar como aqui são as opções: vermelho, azul, amarelo, verde, é o que os alunos vão ver na hora que eles vão forem dar a resposta. Então tem uma cor, tem uma forma: triângulo, um quadrado, um círculo e esse trapézio aqui, sei lá. Então eu vou colocar respostas aqui, os países envolvidos: China, opa, China. Então, a China é resposta, eu tenho que marcar aqui, a China é uma das respostas. Vou colocar aqui no verde, eu vou colocar Estados Unidos e vou colocar também como resposta. Vejam que automaticamente ele já passou aqui para múltiplas respostas. Ele pode ter mais de uma seleção. Vou colocar outros dois países só para completar. Brasil não é resposta, França não é resposta, pronto. Então aqui já tenho a pergunta, já defini o tempo, já defini os pontos, que tipo de resposta, se é uma resposta única ou múltipla. Como eu marquei duas respostas, ele automaticamente já passa para múltiplas respostas. Inseri o link de um vídeo, poderia ser uma imagem ou poderia não ter nada, só a pergunta. E está pronto, né? Então depois de montada a questão, eu venho aqui e dou em pronto, done. Então, se quiserem colocar um título, botar aqui Nova Guerra Fria, só para identificar no banco de questões que você vai criar. Se você quiser botar uma descrição, não quero. Então, está validando. Ok, Done, está pronto. Então, essa questão ela já vai fazer parte do meu banco de questões. Está aqui, ó, Nova Guerra Fria.
E ponto, eu já tenho algumas outras questões que eu já utilizei e depois daqui como é que eu faço para utilizar com os alunos? Então, no Kahoot eu tenho que mostrar a tela onde os alunos vão ler a pergunta, vão assistir o vídeo e eles vão responder em um outro dispositivo. Então, normalmente em sala a gente projeta isso com um projetor e os alunos respondem nos seus celulares, então nos seus dispositivos móveis, celular, um tablet, etc. Mas no sala de aula, no Google Sala de Aula, é diferente. Então é isso que a gente vai ver agora, como é que a gente vai fazer no Google Sala de Aula, tá bom? No caso do Google Sala de Aula, o que, que vai acontecer? Então eu vou ter que, de uma certa forma, criar uma maneira de compartilhar a minha tela onde tem a pergunta ou as perguntas que eu criei e os alunos vão ter que responder isso de duas formas. Ou eles vão responder utilizando um celular, ou eles vão responder numa outra aba, no caso aqui do Google Chrome que eu estou utilizando. Então são duas possibilidades. Ele vai ter que ficar numa aba com o que está sendo mostrado da pergunta ou das perguntas e na outra aba onde ele vai responder. Só para dar um exemplo, vamos fazer aqui assim. Eu peguei essa questão que eu tinha criado, Nova Guerra Fria, e vou botar um play. Então, como é que eu quero fazer isso? Ele dá duas opções. Se você tiver dificuldade com inglês, é só mandar traduzir a página que ele traduz aqui para gente. Então, ou você vai ensinar ou você vai atribuir. Então, nesse caso aqui, a gente vai ensinar. A gente vai jogar um jogo ao vivo com os alunos por vídeo aula ou na aula, ou na sala de aula. Vou clicar aqui. Então, o que, que vai acontecer? Ele ainda vai fazer uma pergunta, se eu quero fazer um jogo clássico, que é os alunos entre eles, tipo uma disputa. Esse é o melhor por time, é melhor a gente fazer individual, cada aluno individualmente. Então aparece essa tela, aí você vai ter que imaginar isso aqui sendo projetado na, lá na sala de aula ou projetado na aba que você vai compartilhar no Google Sala de Aula. Então o aluno está vendo essa tela aqui e aqui ele tem uma informação que ele precisa acessar numa outra aba e aqui ele tem algumas informações que ele vai precisar utilizar, seja na outra aba em relação ao Google Sala de Aula, no Google Chrome, por exemplo, ou seja no dispositivo, se ele estiver usando o celular do lado dele. Então ele vai ter que digitar esse endereço www.kahoot.it ou ele baixa um aplicativo. Acho que não precisa baixar aplicativo, senão fica muita coisa. Então, ao se digitar esse endereço ou baixar o aplicativo, automaticamente cai numa tela que pede para inserir esse PIN, esse número que é da identificação do game ou da atividade que você acabou de criar. Então aqui eu criei uma outra aba só para que a gente possa ver como é que vai acontecer tendo as duas telas. Ou você tem duas telas no seu computador, duas abas do Google Chrome, ou você fica só com uma aba que foi compartilhada pelo professor no Google Sala de Aula e utiliza o celular à parte. Então, seja no celular ou seja na outra aba, você vai digitar aquele endereço www.kahoot.it, isso é o aluno fazendo. Então, ele vai cair nessa tela em que se pede para se digitar esse número, esse PIN aqui, olha. Então, pede para digitar esse número, eu vou dar um copy aqui, eu vou colar ele aqui e vou mandar entrar. Pede para eu escolher um nome, um nickname, vou botar meu nome, ok, go. E automaticamente eu já estou no jogo e meu nome já aparece na tela do professor como já estando dentro do jogo. Então na hora que o professor aparecer ou começar o jogo, começar o game, começar a atividade com uma, duas, 10 questões, então os alunos que estiverem aqui vão visualizar da seguinte forma. Então o professor vem aqui e define, vamos começar. Então ele começa a atividade Nova Guerra Fria, o aluno está vendo na direita como vai aparecer e aparece a primeira questão
mais de uma resposta. Assista o vídeo e responda que países estão diretamente envolvidos nessa questão. E o Reino Unido. Os 5 países têm assento permanente. Os alunos vão estar vendo, ouvindo o vídeo e a pergunta já está lá em cima. Assista o vídeo e responda que países estão diretamente envolvidos nessa questão. Então, o vídeo ele é maior do que o tempo que tem para se o aluno assistir, mas é o suficiente para ele responder. Então, logo no início do vídeo já é possível perceber ou conseguir responder aquilo que está sendo perguntado. Então, ele vai vir nessa tela, ele vai estar vendo aqui do lado esquerdo, aqui está sendo mostrado pelo professor no Google Sala de Aula, e na outra tela, na outra aba do Chrome ou no celular dele, ele vem e marcou vermelho China e vem aqui marca Estados Unidos, tá, e dá o submit. Esse aluno já respondeu. Quando todos os alunos responderem, como só estava eu na turma, só eu na atividade, então quando todos os alunos responderem a atividade, automaticamente ela se encerra, mesmo o vídeo não tendo terminado. Então aqui o professor já vai ter essas informações que um aluno marcou a China corretamente, um aluno marcou os Estados Unidos corretamente, e enquanto que o aluno ele sabe isso aqui, olha, ele sabe que ele acertou, né? Então ele teve essa pontuação e essa pontuação ela é definida por dois aspectos. Primeiro, acertar a resposta, ou no caso aqui, as respostas. E segundo, o tempo que ele levou para responder. Então, se todos os alunos responderem corretamente, aquele que responde primeiro, ele vai ter uma pontuação maior. São duas formas de ir pontuando. E nesse caso aqui só tinha uma pergunta e não tem mais next, né? Mesmo que o clique aqui não tem mais. E chegando na última pergunta, vai aparecer para o aluno está vendo desse lado aqui a premiação, né? Então não teve segundo, não teve terceiro, e o primeiro lugar só fui eu que apareceu e tal. Enquanto isso ele já recebe aqui no lado dele, ou no celular, ou na aba que ele abriu, que ele foi o primeiro colocado, né? Então teve uma vitória épica.